Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Eu vou te perguntar um erro do Cruzeiro que você possa citar pra gente nesse processo, que depois vocês enxergaram como, pô, aqui a gente errou e tal, a gente precisava corrigir isso aí. Não ter efetivado o Fernando Seabra no final da temporada. Era a minha próxima pergunta, que a gente conversou. Eu acho que naquele momento, assim, por que acontece, né? O Paulo Autuori assume como treinador nos últimos jogos, né? Depois da saída do Zé Ricardo. Só que ele dá muita autonomia pro Fernando Seabra, né? Muita liberdade. O Paulo, assim, é um cara genial. Só tem falas positivas sobre o Paulo Autuori aqui. Ele é genial. E a maneira como ele conduz também proporciona o desenvolvimento desses jovens, né? Então ele foi, assim, de uma generosidade gigantesca com o próprio Seabra, porque ele é bom também, né? Ele não faria isso se não fosse um cara bom. E ao final dessa temporada, a gente acreditava que o Seabra precisaria de mais um ciclo no Sub-20 do Cruzeiro, né? Ele transmitia a Copinha, vários jogos com ele. E aí ele vai pra Copinha e vai pra final da Copinha, né? E aí ele sai e vai pro Red Bull, pro Sub-23 do Red Bull. E a gente inicia uma escolha do novo treinador, a gente contrata o Nicolas Larcamon, que é um bom treinador, mas que não... Aí, por isso que eu falo tanto dessa cultura esportiva, porque ele não se conectou com a cultura do Cruzeiro naquele momento. E aí a gente corrige o erro. Que a gente fala, cara, o cara que entende o Cruzeiro, que entende a maneira do clube funcionar, que entende as categorias de base, porque a gente queria formar jogadores, era o Seabra. Então a gente traz o Seabra contratado, nem como interino, nada. Mas esse eu acho que foi uma decisão que a gente poderia ter tomado de maneira diferente. Só que assim, você aprende com isso. Você, não estou falando eu pessoalmente, mas a estrutura aprende com isso e vai aprendendo que caminho que você quer seguir com relação ao perfil de profissional que você quer ter. Né? Exatamente. E eu acho que começou a ficar claro naquele... Obviamente agora mudou o dono, né? Mas naquele momento, assim, cara, o Cruzeiro precisa investir muito na formação de profissionais que entendam o clube. Que entendam a cultura, que entendam os processos. Então estava começando a ficar claro que o processo do clube era formar seus treinadores. A gente conversava no carro, né? Você olha para projetos lá de fora, o Leipzig é um projeto desse, que forma treinadores, né? Tava até falando pro Pedro. O Nagelsmann chegou a trabalhar no Red Bull Nova York. Isso. Aí, acho que na Áustria também, né? Que é a matriz. E aí ele já... tá maduro. Vem pro Leipzig. Vai pro Leipzig, faz um puta de um trabalho. Acho que o Nagelsmann chega na semifinal na pandemia, né? Da Champions. Sim. Cai pro PSG, né? Por lá, nas quartas de final. E aí ele vai pro Bayern. E hoje o técnico é outro cara também que é formado, sabe? Outro que faz muito isso é o Braga. Ele forma muitos treinadores. Arthur Jorge, cara. Eles formam muitos treinadores. Acho que o próprio Abel já passou pelo Braga. Eles têm um processo muito robusto de desenvolvimento de treinador. Então, assim, tem diversas formas de ganhar, cara. É muito mais você escolher a tua e apostar 100% nela, né? E eu acho que o Cruzeiro, assim, e eu não tô falando isso porque é fácil. Isso você vai aprendendo, você vai sofrendo com esse processo até você encontrar esse caminho. Encontrou o caminho, cara, fica muito bom nesse caminho aqui que você encontrou. Porque aí isso vai te desenvolver um diferencial competitivo. E a gente pode falar só um pouquinho do mais do Seabra, porque eu disse que a gente fazendo os jogos mesmo, a gente vendo ali, né, os menos a gente vai aprendendo. Aí ele já tinha me chamado a atenção que eu narrei a copinha do Cruzeiro, e o time que chegou à final, que tem vários jogadores agora, né, sendo utilizados na equipe principal e tudo mais. Um time que me chamava a atenção, né? Eu gostava até, tem um zagueiro que tá no profissional, mas ainda não é tão utilizado, que é o Pedrão, né? Que é o capitão, alto, pá. Aí... Se destacou na copinha. Aí tem lá o Fernando Seabra, cara. E me impressionou, porque o Cruzeiro, pra gente, a gente tem feito vários jogos no Premier. Outro dia, por exemplo, Cruzeiro e São Paulo, né? No Morumbi. Aí o jogo muda porque o Marlon é expulso, né? Mas até ali, era um time muito organizado. Me impressionou o time do Cruzeiro, termos de organização que o Fernando consegue colocar... no campo. A gente viu agora Cruzeiro e Flamengo. Queria que você falasse um pouco sobre o Fernando Seabra, assim, e essa cultura de formação de treinadores brasileiros que a gente não tem, né? Então, assim, é um cara jovem, mas que eu já vejo nele essa questão de organizar times. É um time muito
organizado, muito preparado pra saber o que quer em campo, assim, né? O Seabra eu acho que tem um potencial imenso. É um profissional que foi se preparando ao longo do tempo, então tem muito tempo de futebol, já trabalhou nas categorias de base durante muito tempo, já tinha passado por futebol profissional, ele foi treinador do Desportivo Brasil. Ele chega no Cruzeiro para iniciar o processo do Sub-20, então foi logo na nossa chegada, né? É um cara que eu acredito que tem, além das ferramentas metodológicas, que essa nova geração vem muito preparada, a capacidade de liderança dele, ela é muito boa. Eu acho que muitas vezes a nova geração de treinadores do Brasil trava aí. Metodologia, o estudo tá ali presente, né? Mas Pode saber se impor. agora você tem que saber se impor com um elenco profissional, né? Não é com os garotos da base. Essa, né? Mas aí tem uma coisa que eu acho que falta nos clubes em geral, é você criar um ambiente para que essa pessoa funcione, né? A gente fica esperando, muitas vezes, a gente vai lá, joga o cara na fogueira e fala assim, vamos ver se ele é bom. Mas o quanto que o clube vai estar preparado e vai dar o respaldo para que esse profissional que você aposta e que você acredita que faça sentido pro projeto desportivo que você está montando, no momento de dificuldade você vai falar, não, é ele. Né? Ele vai segurar a técnico, bronca, né? né? Muito lá fora, um cara pra ficar ao lado, né? Não é fácil assim, e falo na minha posição porque a gente já trocou de treinadores algumas vezes lá no Cruzeiro, né? Mas assim, a gente demorou, inclusive, até encontrar uma figura que a gente entendia que tinha sinergia com tudo que estava sendo construído ali, né? Mas eu acho que a evolução desses clubes, principalmente dessa SAF, ou clubes com melhores gestões, é justamente encontrar que é esse caminho. Falar, não, tá bom, eu vou apostar nesse treinador, vamos construir as condições para que dê certo. E construir as condições às vezes, o cara se conectar com o que você quer como clube. Então, assim, quero ser um clube formador. Ele precisa também entender que ele precisa tomar algumas decisões olhando para isso, né? Por isso que não é fácil. Mas eu acho que o desafio aí, ou os próximos passos, acho que estão muito mais atrelados ao clube estar preparado para receber esse profissional e o profissional estar preparado para atender algumas demandas do clube. A gente vai falar sobre outro profissional, assim, que tá baixo. Então, vou fazer essa transição também, porque assim, é muito sedutor, vou usar a palavra sedutor, mas quando você tá numa troca dessa e tem um profissional que você tem uma opção de vamos dar essa oportunidade a mais para um que tá crescendo aqui. E aí você como o executivo, na hora de fazer uma troca dessa, você assumiu que, acho que ali já era para ter efetivado. Quando você pensa em torcida que quer sempre, nunca vai querer o que tá subindo, né? Que é o nome grande, né? Muito oferece, assim, e hoje oferece muito técnicos estrangeiros também, esteve chegar. Então, assim, é muita sedução pro diretor ali. Assim, eu vou bancar o cara da casa, mas será que a pressão da torcida, a expectativa, e aí vem nome de fora e essa acaba sendo mais simples. Você também acaba entendendo que esse cara vai ter mais rodagem, vem de fora, é o cara mais experiente. Pra você efetivar um cara desse da base, ou é mais a questão mesmo de fechar uma questão, assim, acho que ele não tá pronto, e aí depois você pode avaliar que errou ou não, ou é muita gente oferecendo hoje em dia no mercado, são vários estrangeiros sendo oferecido, muita opção, e esse cara da base acaba ficando em segundo plano, esse jovem, né? Eu posso falar como a gente tomava as decisões ali, né? A gente fazia uma reflexão muito grande sobre o que a gente queria como projeto de clube, o contexto em que a gente estava inserido, o perfil do elenco, né? Tudo isso tem que fazer parte de uma equação para que você tome a melhor decisão. Muitas vezes, se você não tem um elenco que é um elenco mais jovem, um elenco que está sendo preparado, às vezes você vai buscar no treinador a experiência para conseguir dar o respaldo para que esse elenco consiga render ou ir amadurecendo durante o processo, né? Então, você vai colocando todos esses componentes, eu acho que tem muito mais a ver com o que você quer como construção de equipe, nessa tomada de decisão, do que com relação ao que estão te falando ou o que estão te oferecendo. Porque se você parar, abrir a porta e falar assim, o que vocês acham? Cara, se a gente pegar todo mundo que tá aqui na sala e perguntar pra todo mundo o que vocês pensam de futebol, cada um vai ter uma opinião. Sim. É natural, porque é futebol. Então, assim, essa é a dificuldade dos clubes, né? Quando você abre o debate, principalmente para quem tá fora do clube,
todo mundo vai ter opinião, todo mundo vai ter uma solução pronta pra você, todo mundo vai saber o que você precisa fazer, sendo que quem tá no dia a dia, quem tá percebendo as decisões que devem ser tomadas, são as pessoas que precisam tomar as decisões, né? Eu acredito demais no desenvolvimento de uma cultura esportiva e no projeto esportivo, porque eu acho que isso faz com que você diminua a margem de erro. Você vai errar, mas assim, tem o gosto pessoal do Pedro. Mas eu trabalhava pro Cruzeiro, assim, cara, existe uma coisa que é o meu gosto pessoal e tem uma coisa que funciona no Cruzeiro. Você precisa criar essa diferenciação. Se você criar essa diferenciação, você erra menos. Se você chegar e falar assim, não, mas eu não gosto disso. Não tá alinhado com o meu gosto pessoal. Gosto é gosto, cara. Isso aí fica da porta pra fora do CT. É uma empresa que tem meta, tem objetivo, tem uma maneira de funcionar. Você precisa cumprir tudo isso que tá sendo executado. No futebol, isso se confunde todo dia. E se não tiver claro, a pessoa que tá sentada na cadeira ela vai tomar a decisão de acordo com o gosto dela e não de acordo com o que é necessário pro clube. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.